tudo do circo estava lá dentro. Computador, equipamentos. Tudo isso. Foi assim, na hora, tá. Então, um pessoal que estava ali, inclusive artistas, pediram se podiam retirar alguma coisa, e o oficial de justiça falou, tá bom, então vocês tiram rápido o que você puder, que nós vamos começar a tirar. Nossa. Então, os meninos tiraram alguma coisa, 1 ou 2 computadores, máquinas de filmar, coisas mais caras e menores, né? Tiraram alguns arquivos do escritório, né, de contabilidade, talão de cheque, essas coisas, conseguiram então tirar rapidamente e colocar nos carros, né, no porta-mala dos carros. E o pessoal retirando e quebrando tudo, né, do lado de fora, a gente ouvia o barulho da parede sendo derrubada, coisas incríveis que contam. Uma pia de mármore grande da cozinha foi quebrada com a marreta, então o mármore caiu embaixo, onde tinha os pratos empilhados. Então caiu, já foi quebrando os pratos. Uma coisa incrível, uma quebradeira. Quebraram tanto que começou a vazar água e ninguém conseguiu controlar. Eles tiveram que chamar a Copasa e cortaram a água do quarteirão todo. Por causa do vazamento lá dentro, pela depredação que estavam fazendo. Colocaram logo um tapume na frente. Então foi isso. No dia seguinte, os meninos chegaram, né? Para trabalhar, para se divertir, para as atividades. Estava o tapume, a polícia lá cercando. E então eles ficaram na rua. Nós ficamos na rua o dia todo, de manhã e de tarde, com algumas atividades na rua, e conseguimos, compramos sanduíche para os meninos tomarem na rua, água, suco e tal. Né? E depois, então, fomos para uma casa ali perto, e agora estamos nessa outra casa da Rua Mármore, só o escritório. Agora, José, nós vamos conversar no terceiro bloco. Tá certo. Agora nós vamos para o nosso intervalo, no minutinho nós estamos aqui de volta. E agora, José, nós vamos conversar no terceiro bloco. Tá certo. Agora nós vamos para o nosso intervalo, no minutinho nós estamos aqui de volta. Bem, no programa Palavra Ética de hoje, nós estamos conhecendo uma experiência muito bonita, uma experiência extensa, né? Um movimento, um projeto que acabou acolhendo um número incrível de crianças e adolescentes, né? Como o Paulo falou aqui para nós, de 500 a 600 crianças em vários turnos. Crianças que num período iam para a escola, no outro período iam para o circo de todo mundo. Eram crianças que trabalhavam no circo, eram iniciadas nas atividades circenses e por isso elas conseguiam desenvolver uma habilidade muito grande. E dali já saíam adolescentes já encaminhados para vestibulares ou para estágios em alguns lugares. E essa experiência que era projeto, que virou programa, que foi reconhecido inclusive internacionalmente, recebendo recursos da União Europeia, da Itália, da Vale do Rio Doce, de vários colégios aqui de Belo Horizonte, entre eles o Marista, Loyola e Arnaldo. Então a gente vê que é uma experiência significativa, uma experiência que teve o apoio do Eide Ribeiro, montando espetáculos, né? O Eide, que é um nome do nosso mundo aí da arte, do teatro, e de repente nós vemos que todo esse programa teve nessa primeira fase, né, Paulo? Enfrentou uma grande dificuldade, que foi esse despejo, mais ou menos inesperado, pelo menos a forma, né? A forma que foi um caminhão da Polícia Militar num lugar onde tinha um vigia e alguns trabalhadores, entre vocês, né? Com a violência de derrubar muro, de quebrar coisas que para qualquer projeto podiam ser aproveitados. Por exemplo, os pratos que serviam a essas 500, 600 crianças foram todos quebrados nesse ponto inicial. Eu fiz essa recuperação da nossa conversa porque agora eu queria te perguntar, né, como diz lá a poesia, a música, e agora, José? O que aconteceu com vocês? Eu queria que você fizesse ainda, antes de nós partirmos para essas perspectivas, para
para esse trabalho de sobrevivência que vocês vão ter que fazer agora, eu queria saber como que vocês estão avaliando a ação tanto do governo como do juiz, como se o Ministério Público interveio nessa história, se a comunidade teve algum lance assim de participação, como é que foi isso? Acaba de contar esse... É interessante que nós estamos num programa sobre ética, né? Palavra ética. Da parte do governo faltou completamente ética, não é sem ética, é antiético, né? Essa atitude do governo, né? Com relação ao Ministério Público, nós sempre tivemos muito apoio do Ministério Público em todas as campanhas nossas, contra o trabalho infantil doméstico, contra a exploração sexual de crianças. Sempre a gente trabalhando muito junto, né? O Ministério Público com as denúncias e os processos, né? E a gente com o trabalho junto às crianças, aos adolescentes, às famílias, né? Sempre junto. O Ministério Público, quando soube, espontaneamente soube do caso, abriu um processo que depois o Círculo formalizou a denúncia junto ao Ministério Público dessa ameaça, foi a denúncia da ameaça que o governo fazia, né? Pedindo o imóvel, ameaça às crianças que eu ficasse sem atendimento. E o Ministério Público, então, fez, a Promotoria da Infância e da Juventude, fez 2 audiências públicas, nas quais chamou o Círculo, chamou outras pessoas relevantes aqui em Belo Horizonte na área do atendimento à criança e adolescente, né? Outros líderes, compareceram inclusive vereadoras e representantes parlamentares, e sempre o Ministério Público perguntou para o governo do Estado. Pois mas então, alguém do governo do Estado foi? Foi. Sim, a comissão toda do pessoal que fazia esse projeto lá foi. 5, 6 pessoas, advogados. E sempre a posição deles foi muito passiva. Calado, a promotora perguntava, né? Mas qual é a área que vocês vão utilizar lá? A área não tem bem aqui agora, não sei, tem que ver. Então, a promotora perguntava, então vocês me mandam amanhã a área? Ele falou, não, amanhã não sei, era bom a senhora pedir por escrito, não sei o quê. Sabe, umas situações assim que nunca falavam. A promotora propôs diversas vezes um acordo, mas não tem um jeito no acordo de arrumar outro lugar? Talvez, vamos ver, né? Sempre muito reticente. E afinal, então, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o governo do Estado. Entrou mais ou menos ao mesmo tempo que o Estado entrou contra nós, né? A ação entrou, então já tem 20 dias, por aí, ou 30 dias, não tem ainda despacho nenhum do juiz. Então a ação entrou, está lá quietinha, parada, né? Enquanto que a outra contra nós foi despachada e resolvida em 10 dias. Né? Então, houve uma diferença de tratamento. Então, o que vai acontecer agora? Provavelmente o Ministério Público vai continuar com essa ação, né? Eles não vão desistir aí. O nosso problema grande agora é o local, né? Porque não é fácil conseguir um local que tenha o imóvel com salas, né, e com banheiros, e com todas... Antes disso, eu queria te perguntar, vocês não tinham algum braço com o Estado, não? Por exemplo, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, cujo trabalho do governador é tão grande nessa área da criança e do adolescente? Sempre tivemos parceria com a CEDESE. Sempre, uma certa época, executamos o programa do FAT com a CEDESE, o trabalho infantil doméstico, o combate tinha a colaboração da CEDESE. Né? Mas nessa hora vocês não conseguiram, né? Nessa hora não deu, porque houve uma interferência maior, né? Foi de cima, um programa maior, de cima realmente. Né? E conseguiu, então, cooptar todo mundo e ninguém poder fazer nada, porque, né? Então, continua. E agora, como é que vocês estão vendo? A questão do